Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria dessa lepra. Amém? Agora o versículo 13 do mesmo capítulo, versículo 13 e versículo 14. Contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficará purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Talvez na sua versão está como a pele de uma criança. Amém, querido? Tem 2 chaves aqui nesse texto. 2 chaves. Primeiro, a primeira chave é a chave missionária, Jairzinho. E a segunda chave chama-se obediência. Na primeira chave nós vemos uma menina escrava, porque essa menina estava na casa de Naamã, que era um general sírio. Ela estava na casa de Naamã como escrava, porque a Síria dominava Israel nesse período, e ela foi levada cativa. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que essa menina, embora ela era escravizada pelo seu senhor, mas ela no seu interior, aqui ó, nessa região aqui ó, sabe, bota a mão na tua cabeça, vai, bota assim aqui ó, aqui, essa menina era livre. Amém? Aqui na região da mente, é o que Paulo fala, renovação da mente. Ela era escrava, ela era obrigada a trabalhar, ela era obrigada a acordar cedo, ela era obrigada a dormir tarde, ela era obrigada a comer depois de todo mundo, ela era obrigada às vezes a tomar banho 2 ou 3 vezes só por semana, ela era obrigada a um monte de coisa, mas no interior dela ela era igual José lá do Egito. José foi jogado numa cisterna, José foi vendido para Potifar, José foi para o calabouço, mas em todos os lugares aonde José passou, José aqui ó, nessa região aqui ele era livre. O que eu aprendo aqui com essa menina? Que ela poderia estar ali odiando: tomara que o meu Senhor, que a lepra dele se espalhe cada vez mais. Nessa época, amado, entendia-se que a lepra ela era contagiosa, ela era transmitida de pessoa para pessoa. Tomara que o meu patrão transmita a lepra para os filhos dele, para a mulher. Esse era o pensamento que essa escrava poderia ter. Só que Naamã, a esposa de Naamã, o rei da Síria, achava que ela era escrava, mas ela não tinha mentalidade de escrava. Nós vivemos um problema terrível no nosso país, e não só no nosso país. Todo país que tem uma forte mão de assistência, ela provoca pessoas a continuarem dependendo de assistência. Eu acho interessante isso, porque eles dão peixe, como que pesca? Não dá treinamento para a pessoa transicionar aqui, né, Jairzinho? Para a pessoa crescer, se libertar aqui. Eu me lembro que uma vez eu trabalhando em São José dos Campos, e tinha um condomínio novinho, né, Marília? Lá no bairro, lá chamava Interlagos. Um bairro, assim, um bairro de classe média para baixo. E eles fizeram um condomínio, eu não vou lembrar agora a construtora, mas uns prédios assim, uns apartamentos, tinha apartamento de 2, de 3 quartos, mas assim, apartamento de 50 metros quadrados, pequeno, mas muito bem montadinho, muito bonitinho e tudo mais. E tinha um povo que morava numa área chamada Pinheirinho, e tinha um outro povo que morava numa área chamada Banhado.
O Banhado, na verdade, é um lugar muito bonito em São José. Ele tem um calçadão, ele tem um mirante. Você chega assim, quem vem de longe na rua lá, que agora eu não lembro o nome da rua, você olha assim, parece até que lá vai ter uma praia, vai ter um mar, mas não tem, porque fica aquele horizonte assim, uma coisa linda, uma área verde, mas ali moravam muitas pessoas carentes. Eu me lembro que a igreja que eu trabalhei lá durante o tempo, eles tinham uma congregação ali para dar assistência espiritual para esse povo, né? E esse povo, a grande maioria desses dois grupos de pessoas, foram levados para esse condomínio, Jairzinho, e foram alocados ali. Só que tiraram eles de um lugar muito ruim, que a gente pode até chamar de periferia, na verdade, comunidade, porque hoje o nome favela não é politicamente correto, mas era uma favela, tá? Essa é a realidade. Não tinha saneamento básico, a água que eles recebiam lá era água roubada, que eles tiravam lá do cano da rua e puxavam água. Então assim, era uma situação muito precária. E eles foram levados para um apartamento tão bonitinho, Jairzinho. Mas quando você passava no entorno daquele apartamento, sabe o que você via? Um cenário de favela. Um dia eu cheguei lá para fazer uma cobrança, que eu vendia colchão, e tinha uma fumaça saindo de um apartamento. E eu fiquei preocupado, eu chamei o rapaz, será que aquele apartamento lá está pegando fogo? Aí ele falou, não, é porque deve ter acabado o gás, eles fizeram um fogão a lenha, dentro de um apartamento, dentro de um condomínio fechado. É porque tiraram a pessoa de uma condição muito ruim. Está certo, não está errado, eles estavam desamparados. Não estou dizendo que está errado, mas eu acho que deveria ter um treinamento, uma política de fazer um setup na mente deles e ensinar para eles que agora o habitat onde eles estão não dá mais para viver como eles viviam lá onde eles estavam. Eu acho até, Jairzinho, que faltou a igreja entrar ali, fazer o papel dela. Porque o papel da igreja é pegar um alcoólatra que vive na sarjeta, ou uma pessoa que vive numa dessas cracolândias da vida, e transicionar essa pessoa para ele voltar a ser um bom cidadão. Porque ele é um cidadão, mas ele é um mau cidadão para ele, não é nem para nós. Tudo bem que a gente sabe que essas condições acabam levando as pessoas até a cometerem pequenos delitos, até mesmo pequenos, se é que posso dizer pequenos crimes, né? Mas esse deveria ser o nosso papel, esse tem que ser o nosso papel. Eu me lembro de uma pessoa que ele como pai era maravilhoso, mas como chefe do lar ele era terrível, muito ruim. Ele não maltratava os filhos, ele era carinhoso, mas ele era um alcoólatra. E ele não conseguia chegar em casa com o sustento para alimentar os seus filhos devidamente, como um pai de família deve fazer. Mas bastou, irmã Maria Luísa, esse homem se converter, ter um encontro com Jesus, e a mente dele começou a transicionar. Hoje eu conheço esse homem, ele troca de carro quando ele quer. Entendeu isso? É para você meditar. Essa menina aqui, a mente dela estava livre. Entendeu, minha sobrinha? A mente dela estava livre. A circunstância que a dominava ali à sua volta, porque ela não podia, Jairzinho, comer a hora que ela queria, nem dormir na hora que ela queria, e nem sair para passear na praça, comer um açaí a hora que ela queria. Não, ela tinha que fazer somente aquilo que a patroa dela determinava que ela ia fazer. Mas isso não era o suficiente para aprisioná-la. Ela era livre. Repita comigo assim: eu sou livre, independente das circunstâncias que me cercam. E circunstância, querido, nós vivemos num tempo que não está fácil. Circunstâncias difíceis nós vamos viver 3 vezes ao dia, todo dia. Amém? Tem coisas que você vai querer, e quando você vai fazer as contas, você vai ver isso é impossível.
Mas você não pode deixar as impossibilidades, que aquilo que você julga como impossibilidade, venha te dominar, porque Deus te chamou para você, olha, nós falamos isso nos 12 dias, Deus te chamou para você ser um superador de limites. Toda vez que você chegar no seu limite, sabe o que significa, querido? Que chegou a hora de você dar um salto, chegou a hora de você mudar a sua instância, chegou no limite, é a hora de superar. Fala, eu sou um superador de limites. Você é um superador de limites. Eu profetizo isso na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu ministério. Você é um rompedor de limites. Quanto mais desafios você tiver, mais avante você vai, querido. E você vai ter, eu profetizo desafios sobre a sua vida. Amém? Quero profetizar desafio. Amém? Porque a única coisa que pode nos impulsionar são os desafios. Se você acordou e está sendo desafiado, é hora de você ser jogado para cima, querido. É a hora do salto, é a hora da explosão, é a hora do up. É agora, chegou a hora. Amém? Então, e o segundo? Então nós já entendemos o seguinte, nós temos uma menina aqui que é uma missionária. E ela começa implantando algo no coração daquela sua patroa, que ela tinha todos os motivos para detestá-la, mas ela profetiza a bênção. Ah, se o meu patrão estivesse lá em Jerusalém, lá em Israel, e se ele encontrasse com um profeta que fica lá em Samaria, ele seria curado. O profeta ia curar ele, eu tenho certeza. Eu conheço aquele profeta, eu já vi aquele profeta fazer cada coisa. Você quer ver coisas grandes acontecer, Jorge? Você quer ver coisas grandes acontecer na casa do Senhor? Irmã Edil, a senhora quer ver coisas grandes acontecer? Faça como essa menina. Começa a falar para as pessoas. Ah, se você fosse no culto de domingo agora, tenho certeza que Deus vai te curar. Você tem coragem de falar isso, querido? Eu quero te desafiar você a falar isso. Eu estava conversando com uma irmã que estava numa situação assim. Você já viu falar em sinuca de bico? É uma linguagem meio mundana, né, ô Jorge? Não é uma linguagem muito propícia aqui para altar. Sinuca de bico é aquela sinuca que não tem o que fazer. O melhor lugar para sair daquela sinuca é para dentro da caçapa, aí você perdeu o jogo. E essa irmã estava numa condição muito difícil. E Deus usou um profeta para profetizar sobre a vida dela. Olha, irmã, vai acontecer assim. Seu problema é a casa, Deus vai te preparar uma casa e você não vai precisar nem pagar o primeiro mês de aluguel. Você só vai pagar daqui a 30 dias. E foi como que Deus fez? Porque Deus honra a palavra do profeta. Quem é profeta aqui, querido? Você é profeta. Eu estava falando com as crianças, quer ver? Quero um exemplo aqui. Israel, cadê o Israel? Está aí? Isaac, quem Elias representa? Hã? Quem, Israel? Elias representa todos nós. Você representa o Elias, porque você é o servo do Deus Altíssimo. Então quando você libera, querido, você precisa entender isso. Quando você libera uma palavra para alguém, o meu casamento está acabando. Olha, se você for lá na igreja, na nossa igreja tem profeta. E eu não estou dizendo que o profeta sou somente eu. Não, querido. Você já está sendo profeta na vida dessa pessoa. Se você for lá, Deus vai restaurar seu casamento. Ah, eu estou desempregado, passando uma situação muito apertada. Se você for lá na igreja, leva a tua carteira. Nós não temos muito esse costume não, mas se trouxer, eu vou ungir, querido. Vou ungir tua carteira. Trouxe uma peça de roupa, eu vou ungir. Minha mãe ungiu uma peça de roupa de um rapaz, de um senhor, que era nosso vizinho, que vivia em pé de guerra com a mulher, porque ele era de uma dessas religiões aí de matriz afro, né? E ele consultava orixás, essa coisa toda, e a mulher estava caminhando para o evangelho, era uma guerra, era uma briga. Minha mãe um dia falou assim: traz uma camisa dele aqui. Traz uma camisa dele aqui. A minha mãe ungiu a camisa. E o homem hoje é crente. A mulher dele partiu para o Senhor, porque Deus deu um descanso para ela.
mas ele se converteu. Ah, amados, mas vai entender Deus. Aí você fala assim, pastor, mas isso pastor, isso é místico. Jesus um dia encontrou, vou fazer uma cena feia aqui. Jesus encontrou com o cego. Aí ele fez assim, ó, cuspiu no chão, fez um barrinho, passou no olho do cego, vai no tanque do Siloé e se lava. Foi assim ou não foi? E o que aconteceu? Ele viu. E o dia que ele cuspiu, tocou na língua do gago. Vocês estão entendendo? Nós temos muito medo de viver essas coisas loucas, querido. É lógico que nós não vamos sair ali. Jesus é o profeta, ele é o Deus, ele é o Altíssimo. Nós não vamos sair por aí cuspindo nos outros. Não é nada disso. Eu não estou falando aqui, criando aqui uma doutrina, não, uma prática. Não é nada disso. Eu só estou te dizendo que às vezes a gente tem que fazer coisas loucas. O que nós estamos falando aqui. Se o meu patrão tivesse lá em Israel, o profeta iria curá-lo. Agora, mais tarde, aí é uma outra chave aqui nesse texto. A primeira é essa questão de você ser um missionário, um profeta na vida das pessoas. Ah, mas eu não gosto dessa pessoa, querido, dá um jeito para liberar perdão. Porque se você não libera perdão, o problema está mais contigo do que com ele. Nós falamos isso aqui, quem veio aqui nos 12 dias, aprendeu que uma das maiores chaves para destravar destinos é o perdão. Se você não perdoa, o maior prejudicado é você. É triste isso, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Aqui você vai ouvir o seguinte, lá no versículo 13: contudo, seus servos, aproximando-se deles, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Aí preste atenção o que aconteceu. Naamã caiu em si. Ele estava bronqueado, ele estava decepcionado. Ele achou que ele ia agir como alguns profetas têm no nosso tempo, que ele ia chegar lá: eu quero ser curado da lepra. Irmão, bota 1.500 no envelope e me entrega que você vai ser curado. E ele foi preparado para isso, porque ele foi com presentes, com seda, com ouro. Aleluia. O que foi? É o microfone, né? Provavelmente. Dá 2 pilhas aí. E ele chega lá preparado para dar a oferta que o profeta pedisse. Até porque, irmão, ele estava com um problema gravíssimo. O problema dele se chamava lepra. Ei. Ei. Então, Naamã, ele estava pronto para pagar o que o profeta pedisse. Aí o profeta vira para ele e fala o quê? 7 mergulhos no Jordão. 7 mergulhos no Jordão. E ele tinha 2 rios, que agora eu não me lembro o nome. Naamã, no entanto, no versículo 11 fala: Naamã se sentiu insultado, retirou-se reclamando,
eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, porque o profeta, na verdade aqui é Eliseu, eu falei Elias, mas é Eliseu, ele nem recebeu o cidadão lá, e que ele moveria a mão e as feridas seriam curadas dessa enfermidade horrível. Ora, porém, porventura, os rios de Abana e Farfa de Damasco não são melhores que esse rio Jordão? Porque o rio Jordão era um rio meio barrento. Ele se você olhar as imagens do rio Jordão, você vai ver que ele é um rio barrento. E amados, mas aí ele cai em si, porque Deus ali usa pessoas para o aconselhar. Poxa vida, se ele te pedisse para você tomar banho no Mar Morto, beber a água do Mar Morto, você não ia beber? Como tem pessoas que lá na Índia bebem aquela água daquele rio Ganges, eles idolatram aquele rio. Aquele rio é cheio de defunto, só para você ter uma ideia, mano. Porque as pessoas morrem, eles colocam num barquinho, botam fogo e empurram lá para dentro do rio. Um rio sujo, um rio sem saneamento nenhum. E eles bebem água, tomam banho naquilo lá, porque o rio é sagrado. Mas a Bíblia diz que Naamã obedeceu a voz do profeta. A voz do profeta é a voz de Deus. Eu vou repetir isso aqui, ó. A voz do profeta é a voz de Deus. Olha que coisa louca. Quem já leu a parte lá, a história de Samuel, garoto, sendo criado no templo, e um dia ele escutou uma voz assim, ó: Samuel! E ele levantou, foi correndo no quarto do Elias, do sacerdote Eli. Pois não. O Eli olhou para ele: o que foi, menino? Não, o senhor me chamou. Chamei não, menino, vai dormir. Voltou, deitou. Samuel! Ele sai correndo. Pois não, senhor Eli? Pois não, o que, menino? O senhor me chamou de... Não, chamei não. Olha o segredo de Deus para a sua vida. Ele voltou lá, deitou. Samuel! Ele voltou. Pois não, senhor Eli? Menino, eu não te chamei. Mas Eli falou: opa, peraí. Ó, se você ouvir a voz de novo, você responde assim, ó: fala, porque o seu servo te ouve. Fala, porque o teu servo te ouve. Sabe qual é a conclusão que eu entendo disso, querido? E você precisa entender? Era Deus que estava chamando Samuel, não era? Mas qual é a voz que ele ouvia? Ele ouvia a voz do Eli. Você conseguiu já matar a chave aí? A voz de Deus para a sua vida é a voz do seu sacerdote. Ouça o teu sacerdote. Quando Deus vai falar contigo, Ele vai usar a voz do seu sacerdote. E o que esse general aqui, o Todo-Poderoso, o que ele fez? Ele ouviu a voz do... tudo bem, ele teve uma ajuda dos universitários lá. Ô meu Senhor, chegaram lá todo humilde: o Senhor é nosso mestre, o Senhor é nosso Abba. Você sabe o que significa a palavra Abba? Abba significa paizinho. Abba é uma expressão de ternura. É como se fosse uma criança falando papaizinho. Abba pai, Abba pai, papaizinho. E eles falam assim: não, mas vai lá. E ele mergulhou uma vez. O que aconteceu? Nada. 2 vezes. Continua acontecendo nada, né, meu irmão? Então, quando o pastor convoca: irmão, vamos fazer 21 dias de oração na igreja. Adianta você ver 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 19 dias, 20 dias? Não, é 21 dias o propósito. Você quer a resposta de Deus? Cumpra os propósitos que é proposto na sua vida.
Vai lá e faz o que Deus está mandando. Ah, mas como assim? É através da voz do seu pastor, querido. Eu tenho visto na nossa cidade, não é na nossa igreja não, eu tenho visto nas outras igrejas a dificuldade que as pessoas têm de ouvir e obedecer à voz do seu pastor. Parece até que eu estou dando um culto de doutrina hoje, né? Mas sabe o que eu tenho visto essas pessoas? A dificuldade que elas vivem nos relacionamentos, nos negócios, no psicológico. Sabe por quê? Porque não ouve a voz do seu pastor. Naamã mergulhou na sexta vez. O que aconteceu, Jorge, com Naamã? Depois do sexto mergulho? Nada. Só quando ele mergulhou a sétima vez. Podia ser assim, né? A primeira vez sumiu uma manchinha, segunda vez sumiu outra manchinha, terceira outra. Não. Porque quando Deus entrega uma revelação para você, querido, Ele também vai te pôr uma prova. Quando Deus te revela algo, irmã Jairzinho, Ele vai colocar uma prova. Pode falar, minha irmã. A constância, mas é isso mesmo, a perseverança, a resistência. Constância, perseverança, resistência. Ele poderia chegar na sexta vez, olha só, perder a bênção por causa de um mergulho. Ah, você quer saber de uma coisa? Já mergulhei 6 vezes, não aconteceu nada. Eu já jejuei 3 dias, não aconteceu nada. Eu fui naquela campanha daquele pastor lá da Igreja Batista Manancial. Eu fui 2 dias, não aconteceu nada. Ele mergulhou a sétima. E a pele dele se tornou uma pele bonita, como a dos meus filhos, como a dessa menina. Uma pele, a minha Bíblia usa a expressão saudável. Qual é a voz que você vai ouvir a partir de hoje? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não é, dona Marília? Deus é maravilhoso. A Marília tem umas experiências assim, mas tem que pagar o preço, querido. Nada vem assim. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus